E aí pessoal, Tudisco aqui de volta. Então vamos continuar aqui com o nosso personagem, né? Como eu tinha falado, a gente vai fazer nesse personagem aqui o Hank de Caverna do Dragão. E o Hank ele tem algumas características que denunciam que é ele, né? O queixo quadrado, o formato do nariz e o cabelo. O cabelo a gente vai fazer num segundo momento. Hoje a gente vai se preocupar mais com a expressão dos lábios e com o formato do nariz. No último vídeo a gente preparou o septo e deixamos preparados aqui a parte que vai se tornar o maxilar dele. Então hoje a gente vai fazer a parte do lábio, aquela bolsinha que nós temos no final do lábio, muito próximo ao zigomático e que se encontra uma porção de 3 músculos aqui, incluindo o músculo risórios, que é um músculo bem lateralizado aqui. Então vamos fazer isso agora. Como é que eu parto para fazer esse tipo de modelagem aqui? Então primeiro eu vou conferir aqui o meu personagem, o rosto aqui ele está um pouquinho assimétrico, então eu vou ter que acertar um pouco esse lado aqui. E é o que eu vou começar a fazer. Pego uma porção de massa. Eu vou tentar com essa porção de massa já tudo necessário para corrigir essa assimetria que ficou e já fazer o lábio do personagem. Então agora aqui com muito cuidado com a ferramenta untada, eu vou acertar a solda. O Hank ele tem um rosto bem quadrado e um queixo bem pronunciado aqui. Então eu vou ter que tentar fazer tudo isso e não deixar deformado. Então vocês têm que ter muito cuidado. Agora aqui tem um pulo do gato para fazer a boca do personagem. Qual que é esse pulo do gato? Personagens homens tendem a ter a boca um pouco mais larga que personagens femininos, tá? E como é que a gente vai medir isso para que não fique uma coisa bizarra? A gente vai medir pelos olhos. Então aqui, mais ou menos no meio dos olhos, é o final da boca do personagem. Então vou fazer só uma marquinha bem de leve. E agora aqui eu vou com muita firmeza, eu faço furinho e puxo pro lado. E a mesma coisa pro outro lado. Agora aqui, com um estilete de precisão, eu vou fazer o buraco da boca. E agora aqui, com a lateral da agulha, eu vou dar uma apertadinha aqui no queixo. Para fazer o lábio inferior. E agora que eu venho acertando. Às vezes vai ser necessário se fazer mais de uma vez esse processo. E agora aqui com a mesma ferramenta eu vou tentar puxar um pouquinho esse lábio para frente. Agora aqui eu vou ter que refazer de novo aquela porçãozinha do músculo risórios. E isso vai ser muito normal. Vocês têm que fazer mais de uma vez a mesma porção em algumas situações. Aqui eu acho melhor que eu retire toda essa porção e faça de novo do zero, porque eu estou começando a deformar o que eu já tinha feito. Então é melhor eu pegar uma porção maior de massa e refazer isso. Aqui eu puxei bem o queixo dele para baixo, mas porque eu preciso dessa porção de massa.
Agora aqui, eu acho que aquela agulha estava muito grande. Vou pegar uma agulha mais fininha para fazer esse detalhe do músculo risório. Agora aqui eu vou colocar a porção do nariz. O Hank, ele tem um rosto bem americano típico. Então o nariz dele tem que acompanhar esse formato. Tá? Existem alguns formatos de narizes que são mais característicos para algumas etnias. Depois eu vou ter que acrescentar mais zigomático, porque ficou muito baixo. E eu sempre vou virando e acertando olhando na lateral, olhando de perfil, olhando de frente, olhando de ponta cabeça. Então agora que eu tenho mais ou menos definida a estrutura do nariz, e vou puxar as aletas do nariz. Agora, acho que é o trabalho mais delicado de todos. Eu vou pegar a agulha mais fininha que eu tenho, fazer um furinho e puxar um pouquinho pro lado. A mesma coisa do outro lado. Puxa um furinho e puxa um pouquinho pro lado. Agora eu reacerto de novo esse nariz porque ele deformou um pouco. Agora, para fortalecer um pouquinho mais a aleta do nariz, eu vou vir com uma ferramenta de dentista. Puxa um pouquinho pro lado, puxa mais um pouquinho pro outro e marcar as aletas. Agora eu confiro aqui. Tem que levantar um pouquinho esse lado. Confiro com a minha referência. Posso acertar, afinar um pouquinho mais essa parte. Próximo dos olhos. Puxar um pouquinho mais os lados do nariz. O nariz do Hank é bem pequeno, comparando aqui na referência que eu tenho. Vou ter que refazer essa aleta do nariz aqui. Isso não é um problema, é só ir com calma.
e fazer de novo. Conforme eu vou mexendo, eu posso acabar perdendo os lábios, então tem que ficar toda hora conferindo. Isso não é bom. É bom vocês fazerem e deixar quieto. Esperar secar. Aqui o óleo ele lateralizando. Acho que tá ok. Olho pela frente. Vou conferir a altura para ver se eu não deformei a cabeça dele. Não. Não tá deformada. Tô no limite da cabeça. Então agora aqui eu só vou acrescentar mais massa depois. Então agora aqui eu acho que dá pra ver já bem como tá ficando o rosto. Já começa a aparecer um rosto humano. E aqui na lateral também já começa a aparecer um pouquinho mais um rosto. Então agora aqui com o Hank a gente vai fazer o cabelo e ele vai começar a aparecer um pouquinho mais ainda. Então pessoal, vocês podem ver aqui que eu já tenho um rosto bem mais definido. Já começa a aparecer um ser humano. Aqui dos lados, como a gente não mexeu, ainda tá bem ruim. Mas isso a gente vai acertando com na hora que a gente for fazer o maxilar, na hora que a gente for fazer a orelha. Apesar de que o Hank tem cabelos cobrindo a orelha, a gente vai fazer isso para não perder a oportunidade de mostrar para vocês, tá? Aqui, como a gente não está se preocupando tanto com likeness, né, que é a forma de trabalhar com o máximo de similaridade possível, a gente está trabalhando basicamente só a estrutura do rosto, estrutura de anatomia. Então eu posso não me preocupar tanto assim com o likeness. Quando a gente estiver trabalhando com personagens muito mais realistas, que a gente queira que tenha a aparência humana de uma determinada pessoa em particular, aí o buraco é bem mais embaixo, aí começa a complicar bastante. Então agora aqui eu só vou, para não desperdiçar a massa, adicionar no beholder. Então pessoal, comentem, compartilhem, curtam, deem o joinha e a gente vai se falando e fazendo os vídeos aí. Hoje o vídeo foi um pouquinho mais específico, que eu quero mostrar para vocês que dá trabalho em alguns momentos sim, tá? Então, um abraço e até a próxima.